Bom dia, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves e hoje mais um vídeo para vocês sobre criação de galinhas caipira. E nesse vídeo vamos falar sobre criação no sistema agroecológico, que é um sistema totalmente diferente aí do convencional, que é aquele padrão industrial em gaiolas ou aves presas. Nós vamos trabalhar com um sistema aí mais próximo possível de criação em condições que a galinha tem total aí contato com a natureza, associação entre as galinhas, com árvores, hortaliças, pastagem. Isso aí melhora a produção das aves. Pode não melhorar em quantidade, mas melhora pelo menos em qualidade de vida das aves e automaticamente isso passa para o ovo. Então, quais são os sistemas de criação caipira mais usados? É o sistema extensivo, que é uma criação onde as aves são criadas soltas, totalmente soltas, não tem nenhuma área que elas vão ficar presas. E o sistema semi-intensivo, que é a mesclagem de criação no galinheiro com a criação solta. Então, utilizando aí piquetes, onde as aves vão ficar a maior parte do tempo pastando. Então, vai ser uma área que pode ser dividida em vários piquetes e as aves vão mesclar ali em cada piquete durante um período. Nesse sistema semi-intensivo com o galinheiro, aves para produção de carne, muita gente tem essa dúvida. Quantas aves que eu posso usar aí para produção de carne? Quantas aves que eu posso usar para produção de ovos por metro quadrado, num galinheiro de 10 metros, num galinheiro de 50 metros, qual o tamanho do galinheiro que eu preciso para criar 100 aves? O ideal seria 6 aves por metro quadrado para produção de carne. Isso é o ideal, tá? Pode colocar um pouquinho mais, mas o ideal seria isso. E uma área de pelo menos 2 metros quadrados por ave no piquete. Então, se fazer um piquete aí de 100 metros, caberia 50 galinhas. Se você tem um galinheiro de 30 metros quadrados, você pode colocar 180 galinhas. Então é mais ou menos assim. E para a produção de ovos, o ideal seria 4 aves por metro quadrado e também uma área de pelo menos 2 metros de pastagem. Esse é o sistema mais indicado para a criação de galinha caipira. E o sistema intensivo ou confinado, como é que é? Vamos falar um pouquinho também. As aves são criadas em galpões ou gaiolas durante todo o seu ciclo de produção. E nesse sistema as aves elas podem colocar um pouco mais de aves, no caso de produção de carne, até 10 aves por metro quadrado e produção de ovos até 8 aves por metro quadrado. Essas aves elas vão ficar totalmente presas e não são soltas em período algum do dia. No sistema semi-intensivo, um modelo bem utilizado é com 4 piquetes. Pode-se fazer o galinheiro ali no meio ou na lateral e você rotaciona aí as aves em 4 piquetes, solta no primeiro, deixa um período de pelo menos uma semana ou 30 dias, dependendo do espaço. As aves vão consumir aqui toda aquela área ali, os matos, etc. E quando você sentir que já está suficiente, você já rotaciona para o próximo e esse primeiro você já entra com adubação, com a água e etc. para ela, no período que voltar de novo, já está apta a receber as aves. E o galinheiro? Como que pode ser feito esse galinheiro? Como que eu devo fazer? Devo fazer com madeira? Devo fazer com telha de amianto? Enfim, vamos falar um pouquinho também sobre isso. Ele pode ser construído, gente, com diversos materiais que estejam disponíveis na propriedade. O que tem disponível é o que você vai utilizar, porque no sistema caipira, como todo mundo aí sabe das dificuldades, a gente tem que tentar economizar o máximo possível. Então pode usar bambu, se tiver tijolo disponível, pode usar tijolo, pode usar madeira, telar, se for o caso também, mas tem que observar sempre o tamanho do galinheiro para a quantidade de aves. Então, se quer fazer um galinheiro aí, se quer fazer uma criação com 100 aves, se é 4 galinhas por metro quadrado, então você já calcula um galinheiro de pelo menos 25 metros quadrados, 5 por 5, 2,5 por 10, enfim. Aí a forma não vai influenciar muito, só vai influenciar na altura também
do telhado. Então, quanto mais largo for o galinheiro, mais alto tem que ser o pé direito, né? E a cama? O que é cama? Como é que funciona isso? A cama das galinhas, no caso no galinheiro, é um material que vai ser utilizado para forrar o piso do galinheiro, para absorver aquelas fezes que as galinhas vão defecando ali durante o período de criação delas. Ela é removida, né, no final do lote, se for o caso de galinhas de corte, ou é trocada aí, de tempo em tempo, mensalmente, de 3 em 3 meses, vai depender aí da quantidade de cama utilizada, do material utilizado e como está aí o estado do galinheiro de cada um, né? E ela pode depois ser usada na adubação de hortas, de frutas e diversas outras culturas. Ela é riquíssima, esse adubo é riquíssimo para as hortas, etc. É o melhor adubo que tem, melhor do que o adubo de boi. Estudos dizem que ele é até 3 vezes melhor. E ela é um fator muito importante, a cama do galinheiro, porque ela interfere diretamente nas condições sanitárias do galpão. O ideal é cobrir todo o piso com o máximo de uniformidade possível, uma altura aí de pelo menos de 8 a 10 centímetros. E os materiais que podem ser utilizados são a maravalha, que é aquela raspa de madeira, não o pó de madeira, mas aquela raspa quando você plana a madeira ali e sai aquelas casquinhas. O sabugo de milho picado também, para quem tem plantação, tem facilidade aí de acesso a esse material. Pode usar, quem não tem acesso a esses dois, o capim seco picado, também é muito bom. Corta o capim, pica na picadeira, deixa secar ao sol, depois joga como cama. Pode usar também a casca de arroz, pode usar casca de café para quem tem plantação aí, quem tem facilidade, e pode usar também casca de amendoim. Todos podem ver materiais, pode ser reaproveitados, né? Que na maioria das vezes iriam ser jogados fora. E feito o galinheiro das aves, está tudo no jeito. Agora eu vou começar minha criação. E aí, como é que funciona os pintinhos? Eu deixo a galinha chocar e andar com eles para lá e para cá? Ou o ideal é criar eles presos em alguma área para manter ali um controle de temperatura para eles, para facilitar o desenvolvimento e evitar muitas mortes? O ideal nos primeiros dias de vida do pintinho, você retirar da mãe, para a mãe continuar ali o processo de botar, né, chocar e etc. Se for o caso de tiver uma chocadeira, as galinhas não vão chocar, vai retirar os ovos para poder gerar o pintinho ou para venda, enfim. Então eles são tirados ali da galinha para ser colocados em uma outra área, para que você controle melhor, como eu disse anteriormente, o desenvolvimento desse pintinho. Então o ideal para ser utilizado aí quando você vai criar uma quantidade grande de pintinhos é colocar em uma área totalmente fechada e de preferência um círculo de proteção. E nesse círculo de proteção ele vai ser devidamente aquecido, ou com a lâmpada ou uma campânula. Campânula, para quem não sabe, é tipo um círculo onde é aquecido através de gás ou através de energia também. E nessa campânula pode caber até 1000 pintinhos, dependendo do tamanho da campânula. Se não usar campânula, pode usar até uma lâmpada para aquecer esses pintinhos. E ali vai ter os bebedouros específicos, vão ter ali os comedouros, etc. Certo? Então, sobre o ciclo de proteção, a função principal dele é proteger os pintinhos de correntes de ar, de frio, de predadores também, e ainda delimitar uma área mais próxima possível ali da fonte de aquecimento, né, a lâmpada, a campana, etc. E dos comedouros, bebedouros, etc. Porque senão eles fogem aí, vão para tudo quanto é lugar, depois podem ser presa fácil para predadores, ou depois não conseguir voltar para o local, porque eles são bebezinhos ainda, né? Então eles são feitos aí ou de chapa de Alcatex, ou Duratex, compensado, ou metálico, ou alvenaria, enfim. Isso aí vai de cada um, tijolo, vai de cada um, tentar fazer da forma com que fique mais barato possível. E a altura desse ciclo de proteção pode ser de 30 até 70 centímetros, dependendo da área que ele estiver. Se tiver uma área
que tem muita corrente de vento, coloque maior, que tem muito predador ou que você acha que precisa ser um pouco maior, pode colocar até 70 centímetros. E esse ciclo de proteção, ele deve ter uma circunferência de pelo menos aí 1 metro para cada 100 pintinhos. Então, se você tem 100 pintinhos, em torno de um raio de 1 metro. 200 pintinhos, um raio de 200 metros. E a temperatura no interior do círculo, ela vai ser regulada levantando ou abaixando a lâmpada. Na primeira semana, né, precisa de uma temperatura mais elevada, e de acordo com o crescimento dos pintinhos, você vai aumentando essa lâmpada para que a temperatura vai diminuindo. Isso é um exemplo de ciclo de proteção com alguns pintinhos. A lâmpada tem várias aí, tem 3 no caso, e você pode perceber que os pintinhos aí estão à vontade, ó, andando para lá e para cá, quer dizer que não está nem muito quente nem muito frio. Depois de trocar, se for trocar uma lâmpada por uma mais fraca ou uma mais forte, isso aí vai de acordo com a necessidade, certo? E o comportamento das aves também. Então, se você sentir que está muito quente, pode trocar a lâmpada para mais perto ou sobe ela, ok? E piquetes, o que é piquetes? Como é que funciona isso? Os piquetes, eles são áreas que vão ser plantadas algum tipo de pasto, uma grama, enfim, para que as aves possam se alimentar ali. Tem várias gramas aí que podem ser plantadas em piquete. Tem capim vaqueiro, tem o tifton, tem estrela africana, enfim, tem vários. Cada um aí vai escolher o que se adequa melhor aí à sua região ou de maior facilidade aí para se conseguir. Os piquetes devem ser cercados, de preferência, por tela de arame ou bambu, madeira, enfim, o material que tiver aí disponível aí, ou até mesmo cerca viva, se for o caso. E elas devem ter pelo menos 1,80 m de altura. Galinha pula até mais alto se ela tiver referência. E não pode esquecer nesses piquetes que o ideal teria que ter árvores plantadas para ter uma sombra, senão as aves, elas, quando tiver com sol muito quente, elas não vão gostar muito de ficar no piquete, vão ficar só presas. E as forrageiras com crescimento aí maior são as que mais se adaptam nesse tipo de criação. As que eu citei anteriormente, elas resistem aí ao comportamento de bicar e de ciscar as galinhas. Outras gramíneas mais frágeis não resistem tanto. Tem outros exemplos de capim também, o quicuio, o capim napier, capim coast cross, o tifton, como eu disse também, e a grama bermuda, também é uma grama que pode ser usada em piquetes. E comedouros, como é que deve ser os comedouros? Eu tenho que comprar, eu posso fazer, como que seria? Os comedouros você pode comprar, existem comedouros infantis para franguinhos e para aves adultas, como também você pode fabricar com os materiais que existem aí na propriedade, como cano de PVC cortado ao meio, caixa de madeira, bambu. Eu tenho aqui alguns de bambus que eu fiz. E o ideal é trabalhar com um comedor para cada 80 pintinhos ou um comedor para cada 40 aves na idade adulta. E os comedores, eles devem ser de preferência limpos todos os dias, melhor ainda se fosse 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Eles de preferência também ficar dentro do galinheiro para evitar chuva e sol demais, enfim. E a ração, ela deve ser dada aí pelo menos 2 vezes ao dia. Aqui em nosso criatório a gente dá 4 vezes ao dia, não ração, mas comidas alternativas também. E os bebedouros? Como que seriam os bebedouros? Eles podem ser também comerciais, comprados, ou pode fabricar com materiais que existem na sua propriedade. E os bebedouros, eles devem ser um para cada 60 quando for pintinhos e um para cada 30 quando forem adultos. E eles devem ser limpos, principalmente os bebedouros devem ser limpos todos os dias e também deve ficar dentro do galinheiro. Certo? E os ninhos? Como que funcionam os ninhos? Quantos ninhos que eu preciso ter para uma quantidade X de galinha? Como é que é? Então, um ninho ele suporta até de 4 a 5 galinhas. E eles devem ser de preferência fechados à noite para evitar que as aves durmam neles. As aves dormindo nos ninhos, em cima dos ninhos,
elas defecam nele e viram uma lambança. Depois fica complicado de manter os ovos limpos. E eles devem ser colocados em locais que fica aí na penumbra, mais escuro um pouquinho, pois os ninhos muito claros no interior dele, as aves rejeitam e as aves gostam mais daquele local ali um pouquinho mais escuro, fica mais tranquilo. A cama do ninho ela deve ser bem macia e confortável. Ela pode ser feita com uma capim seco, casca de arroz, serragem, folha de fumo, que evita até alguns parasitas como piolho, etc. E também deve ser mantido limpo, com a espessura aí de 7 a 10 centímetros e a altura do piso pelo menos aí 20 centímetros, até mesmo para evitar qualquer tipo de predador aí que possa atacar os ovos. Os ovos eles devem ser colhidos todo dia, de preferência várias vezes ao dia, que vão ser destinados à comercialização, né? Se tiver algum ovo muito sujo, o ideal é ser utilizado na propriedade. Se os ovos estiverem um pouquinho sujos, pode limpar e guardar num local fresco, né, em caixa de isopor que seja, ou um local bem fresco, a fim de preservar a sua qualidade. E também devemos ter um cuidado aí com a extremidade dos ovos, que devem ser viradas para baixo, para a bolsa de ar que tem no ovo subir, certo? E os puleiros? Eles devem ser construídos aí com pelo menos um espaço de 20 centímetros por ave e a altura aí de 50 centímetros do chão. Ele deve ter um diâmetro aí de 3 a 3,5 centímetros, o pau do puleiro, para que as aves consigam subir e apoiar ali as garras dela, né, os dedos dela do pé, de forma livre e confortável, e firme também. E a escolha da raça? Vamos falar um pouquinho agora sobre a escolha da raça. Existe a raça caipira, que é aquela pé duro, elas não tem raça definida, ela tem uma variedade aí genética muito grande e muito ampla. Para manter um plantel com galinhas comercialmente, no caso para venda de ovos, o ideal é escolher as melhores frangas, se você for, no caso, começar com galinha caipira, descartando as que não se adequam aí no modo comercial, que botam bem, que são boas mães e etc. E escolhendo essas melhores frangas, vocês vão fazendo o acasalamento e criando assim aves que sejam boas poedeiras futuramente. Escolher um galo com raça pura é a melhor opção para melhorar o seu plantel de aves caipira. Se você quiser tirar ovos para venda, então você tem que escolher uma raça de galo que as mães sejam boas poedeiras. Se quiser aves para corte, galos um pouco maiores que sejam bons para corte. Então a ave caipira ela é mais adequada aí para quem quer aves que se adaptam bem, tem uma resistência boa e tem uma qualidade muito boa no produto também. Os galos utilizados aí para postura pode ser o Rod, pode ser o New Hampshire, pode ser Plymouth, como também o para corte poderia ser o Gigante Negro, o Plymouth também é bom para corte, enfim, tem várias outras raças. E as raças puras? Para você começar uma criação com raças puras, você deve adquirir um macho e uma fêmea da raça desejada, ou ovos, ou pintinhos, enfim. Se você quer para postura ou para corte, você vai escolher a raça específica. Vamos falar um pouquinho mais sobre as raças também. Porque essas características dessas raças puras, elas são passadas para os descendentes, então tem essa vantagem. E com índice de produção maior do que a caipira, bem maior, mas tem um detalhe que elas têm uma exigência um pouco maior também. A caipira você solta e deixa para lá. Essas raças puras você já tem que dar um trato um pouco diferenciado, além da sanidade do manejo também, que é um pouco diferenciado. A maior dificuldade relacionada à raça pura é que não é fácil de encontrar aí pintinhos ou até mesmo ovos galados dessas raças puras. Nós aqui fornecemos para o Brasil inteiro, então quem tiver interesse, nós fazemos a cotação de envio para o Brasil inteiro. Além disso, se não for de boa procedência as matrizes que você comprar, não vai ter muita segurança se as aves vão manter uma pureza da raça e, consequentemente, vão passar as características. O ideal é comprar ovos ou pintinhos ou aves adultas de criadores com procedência.
Então, algumas raças que eu disse anteriormente, de raças puras, a gigante negro de Jersey, ela é boa para postura, como também é muito boa para corte, é uma ave bem pesada. A Rhode Island Red é uma ave excelente para postura, inclusive o galo Rhode é o mais utilizado aí para melhoramento de plantel, para postura no caso. A Label Rouge também é uma ave excelente para corte e também bota muito bem. Não é muito escolhida para postura porque ela come muito, então talvez a opção melhor seria para corte. A Plymouth Rock barrada, que é aquela carijó, ela serve para postura e para corte. A Plymouth Rock branca, ela é utilizada inclusive no cruzamento da Embrapa 51, que é uma ave que muita gente conhece. E o galo índio, o índio gigante, pode ser utilizado aí mais para corte, pois botam pouco. E as raças melhoradas ou híbridas? Como é que funciona isso? O que é? Enfim, tem gente que tem essa dúvida. Então hoje existem várias, vamos colocar assim, marcas, né, comerciais de aves, e todas elas são de linhagens selecionadas, no caso melhoradas, e adaptadas ao ar livre, sendo desenvolvidas para criação no campo de preferência. Essas linhagens comerciais, elas são todas híbridas duplas, né? Ela não deve ser utilizada para reprodução como objetivo de renovação do plantel. O ideal é você estar adquirindo aves novas. Se você escolher um galo de raça pura, aí sim você pode estar utilizando essas aves para poder continuar aí o seu plantel. Mas se for com os galos ou os pintinhos que vêm nelas, não seria o ideal, certo? Elas não possuem uma boa habilidade de transmitir as suas características para os descendentes. Elas perdem um pouco o potencial genético de produção. Mas lembrando o seguinte, gente, comparado a uma ave caipira ou comparado com a ave pura, uma ave híbrida ela bota bem mais. Se ela não transmitir todas as características de ave híbrida, né, que é o máximo de potencial que ela pode botar, etc., diminuir um pouco, se diminuir 10%, 20%, até às vezes 30%, pode ser ainda que compense mais do que uma ave caipira, com certeza, e talvez até uma ave pura, utilizando aí um galo puro, ou até mesmo os pintinhos que compraram aí com aves híbridas, elas vão ser melhores do que as que você já tem aí, né? Pode não se compararem às matrizes, né, que você adquiriu inicialmente, os filhos no caso, comparando a elas, mas com certeza vão ser bem melhores aí do que galinha caipira ou até mesmo raças puras sem o cruzamento entre si, certo? E algumas raças aí melhoradas, muita gente conhece aí o Paraíso Pedreço, tem gente que fica doido querendo comprar ela para postura, mas ela é voltada para corte, é uma ave que foi feita para corte. A Colonial Embrapa 041, que também é uma ave de corte. A 051 Embrapa é uma ave para postura, certo? A Isa Brown, a High Sex Brown, a Lomo Brown, a Novo Gen Brown, a Banquiva, a GLK, são todas aves aí para postura também, de ovos marrons. E o galo índio gigante, que é a ave hoje ela é muito usada como ornamental, mas inicialmente ela foi feita para corte também. Então essas são as raças híbridas. E o manejo de criação, depois que você selecionou a raça, a linhagem que vai ser criada e o sistema de criação das galinhas, agora nós vamos preocupar com a produção das aves, com a criação das aves. Então, quais os manejos que eu preciso ter, quais os cuidados que eu tenho que ter com a minha criação? Então, o passo número 1, que é o que muitos criadores experientes aí tentam passar, é limpeza do galinheiro. Então a limpeza e a desinfecção do galinheiro, elas são fundamentais para combater a permanência de eventuais micro-organismos que possam ter aí no galinheiro e causa doença na criação. Então ela deve ser feita sempre que terminar uma criação de um lote. Tirou um lote ali, se for para corte, ou até mesmo tirou aquelas aves dali por um período e trocou de lugar, deve ser feita a desinfecção. E como que você deve proceder para isso? Deve retirar toda a cama antiga, utilizar ela para adubo, enfim, dar o destino que você quiser.
varrer todo o galinheiro, passar lança-chamas em todo o chão e ao redor do galinheiro, utilizando aquele sapecador de porco com um botijão de gás, fazer uma limpeza com benzocriol, creolina, enfim, tem vários produtos que pode jogar aí para também ajudar a matar. Depois fazer a caiação, pode usar aí uma medida aí de cal de 8 sacos para cada 200 litros de água, se for o caso, ou na proporção que você quiser. Espalhar uma cama nova, desinfetar todo o equipamento que tinha nele, no caso bebedouros, comedouros, etc. Se for o caso, se tiver incidência de rato, colocar veneno de rato ou inseticida e retirar aí antes da entrada dos pintinhos, se colocar nos locais bem escondidos, e deixar o galpão de preferência pelo menos aí uns 15 dias com vazio sanitário de um lote para outro. Esse período ele é importante para controlar o ciclo de reprodução da maioria dos patógenos que afetam negativamente as aves. Então esse é o cuidado com o galinheiro na troca de lotes. E o manejo com pintinhos. Então quando está na fase inicial, sem a companhia de galinha, os pintinhos eles são criados no galinheiro com a cama ou com o uso de ciclo de proteção, como a gente falou anteriormente. Então buscando sempre um bem-estar deles e um cuidado máximo, porque eles são bebezinhos ainda, né? Os pintinhos devem ser criados presos pelo menos até 30 dias de idade, na cama e no ciclo de proteção, até pelo menos 30 dias. Após a limpeza, a desinfecção aí, a montagem da cama, já pode deixar os ciclos de proteção aí no galinheiro e distribuir os bebedouros e comedouros para receber os pintinhos. Quando chegar os pintinhos, é importante mostrar onde que ele está a comida, levar eles até lá na comida, no bebedouro, e molhar o biquinho deles ali, para que eles saibam onde fica o bebedouro e comecem ali a beber a água, e um bebeu, aí os outros vão acompanhando eles. E colocar eles debaixo da fonte de calor para eles se aquecerem também, que eles são meio bobinhos quando chega muito novinhos, né? Isso no caso de comprar os pintinhos de fora, ou criando aí da mesma forma. Então tem que sempre observar o comportamento dos pintinhos para ver se eles estão bem aquecidos, se tem corrente de ar. Quando eles estão muito no cantinho, quer dizer que está muito quente, ou pode estar com corrente de ar no local. Então você tem que adequar de acordo com o comportamento dos pintinhos, entendeu? Então, se eles estão muito no cantinho, está muito frio, ou o calor está muito. Se eles estão espalhados aí da fonte de calor, pode ser que está muito quente. Enfim, você vai observando de acordo com cada um. E depois dos 30 dias de idade, o pintinho vai estar com o empenamento completo, e elas podem ser soltas lentamente em piquetes pequenos, e aí eles vão adquirir o hábito de procurar alimento, receberão um manejo parecido com o de aves adultas. Então, no lugar de ciclo de proteção também, você pode construir um pinteiro alto. Ele pode ser usado a lâmpada e mantida a temperatura ali também, de acordo com você vai sentindo aí que os pintinhos necessitam. E o pinteiro pode colocar até uma galinha junto com os pintinhos se quiser. Pode ser um pinteiro suspenso ou um pinteiro num espaço reservado também no chão. E na recria? Nessa fase de recria, vai começar a seleção das melhores aves para reprodução, né, que seriam posteriormente as matrizes, e essa fase de recria dura em torno de 2 meses. Depois dessa fase, se for frango de corte, inicia o manejo para engorda, e se for poedeira, inicia o manejo para postura, separa as aves para botar. Manejo de cria e engorda, como seria? Esse manejo é usado para frango de corte. As aves permanecerão aí no plantel. Que permanecerão no plantel devem ser mantidas aí sadias, em bom estado físico. Esses frangos vão ser engordados e vendidos posteriormente, né? O tempo de abate aí de cada ave é de acordo com a raça escolhida e a alimentação que você for dar para as aves. Se for uma raça pura ou uma melhorada, o frango atinge aí em torno de 1,8 kg a 2 kg de 4 a 6 meses. Se for um frango caipira, ele atinge isso aí de 6 a 8 meses em média. E se for um manejo para postura, então ele é usado aí somente para as fêmeas, no caso das poedeiras. O início da produção dos ovos aí varia de acordo com a condição de manejo, a ração dada também, se teve alguma doença,
a época que as galinhas foram criadas, mas em geral ela começa por volta de 130 a 140 dias, certo? Então que corresponde a 18 até 20 semanas de idade. E a produção, ela aumenta rapidamente aí, de acordo com o que atingiu o pico da produção, que é em torno aí de 28 semanas. E depois ela vai caindo aí de 5 a 8% a cada 10 semanas. Então o agricultor aí, o criador deve explorar aí essas aves até em torno de 80 semanas, até 100 semanas. Alguns agricultores ou alguns produtores de aves aí utilizam essas aves para postura. E uma galinha de raça pura ou até melhorada, ela bota aí de 220 até 300 ovos por ano, né? Quando uma galinha caipira bota em torno aí de 60 até 80 ovos por ano. A diferença é muito grande, entendeu? Então eu estava mostrando aí nossa área que a gente está mexendo também. Podem ver aí que está tudo por fazer. A gente está tampando aí, mostrando o piso. Essa entrada a gente vai dar uma mexida nela. A gente até podou esse pé de manga aí que estava caindo muita folha e estava ocupando um espaço muito grande também, a sombra é boa, mas o excesso também atrapalha, né? Então isso aí é a nossa área do criatório. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado aí alguns criadores também que tem essa dúvida inicial de como criar as aves, como que começar. Então isso aí é para dar uma base para quem ainda não tem esse conhecimento inicial, né, para ajudar aí quem está começando. Aqui ó, vocês podem ver, ó, essa entrada, essas mudas nós vamos plantar lá na área das galinhas, laranja e outras frutas qualquer, para dar uma sombra. Já tem bastante plantada lá, mas agora eu vou plantar mais. Essa entrada nós vamos mexendo ela toda, tá vendo? A minha casa fica bem do lado aí, vou mostrar ela daqui a pouco. Vamos colocar uma placa bacana, uma entrada para entrar aí o caminhão com ração, enfim. Tudo isso aí nós estamos trabalhando para melhorar cada dia mais. Podem ver que tem bastante árvore em toda a volta. A casa aqui por trás é o nosso terreno, tem 5 alqueires de terra. Essa casa aí é do meu pai, do outro lado ali é o curral. Ó, meu pai ele tá mexendo ali nas madeiras ali. O curral das vaquinhas dele, tira leite, etc. E olha só, nós estamos praticamente na rua. Então é uma roça dentro da rua, entendeu? Olha os cachorrinhos nossos aí, os guardiões. Olha só, lá dentro da rua, o cachorro folgado ali em cima do carro. Então é isso aí, o nosso terreno tem uma vantagem muito grande de estar uma roça e ao mesmo tempo dentro da rua. Essa aí é a minha casa. Fiz agora tem pouco tempo, ó. Só mostrando aí rapidinho para vocês. E é isso aí, gente. Obrigado por mais esse vídeo. Um abraço, até mais.